Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar aqui o estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no primeiro capítulo, acabamos de começar. Então, agora eu não estou usando mais a Bíblia de Jerusalém pela facilidade aqui em gravar. Estou usando a Bíblia online, virtual. Né? Tem umas diferenças de tradução, mas na medida em que for necessário falar disso, eu vou trazendo aqui. Então, o versículo que a gente parou, o próximo seria esse aqui, o 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui já é uma frase que dá para a gente parar para pensar. Muitas pessoas, mais aí do ramo chamado evangélico, embora todos nós sejamos evangélicos, usam uma frase muito comum em adesivos ou em perfis, que é assim: Deus é fiel. E aqui é uma frase que às vezes a gente ouve muito, e não presta atenção na profundidade dela. Porque Paulo está falando isso: fiel é Deus, Deus é fiel. E aí aqui tem um ponto para a gente pensar, A fidelidade de Deus é a sua não alternância. Ele não fica de mau humor, que nem a gente, E como assim, tem um ponto do nosso relacionamento com Deus que passa totalmente pelo nosso relacionamento com as pessoas. Muitas vezes, se o nosso olhar está muito na matéria, a gente fica muito fixo nessa alteração, sem perceber a fidelidade. Então Paulo está chamando atenção para isso. Deus se mantém fiel. E o convite é para que a gente também se mantenha fiel ao nosso relacionamento com Deus, apesar de todas as intempéries da nossa vida. Então, vamos continuar. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Agora eu vou ler o que vem depois, porque vai justificar por que ele está falando isso. Porque a respeito de vós, irmãos meus, olha como ele fala com carinho, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. E depois ele vai explicar exatamente qual que é a contenda, qual que é a briga, qual que é o conflito. Mas antes de entrar nisso, então aqui a gente tem mais um ponto nesse versículo 10 para a gente pensar. É claro que o convívio humano, ele é conflituoso. Primeiro, pela diversidade, mas principalmente pela nossa dificuldade em lidar com a diversidade. Então Paulo está lembrando a gente que é possível a gente unir os nossos caminhos, respeitando aquilo que é diverso, mas mantendo a unidade com Deus. Isso é possível. Então, assim, o que a gente costuma fazer? Quando eu discordo, e é importante discordar, claro que é, não é? O conflito, as discordâncias trazem um movimento que é rico para a nossa transformação, para o nosso processo de conscientização. Mas o problema é a gente estagnar no conflito, é a gente estagnar na diferença. Ao invés de perceber, e ele vai falar isso em outros momentos, em outras cartas, o quanto o corpo humano, ele em si já mostra diversidade. O que as mãos fazem é diferente do que os pés fazem, mas todos são importantes. Então, cada um, com a sua peculiaridade, é importante para o todo, para a comunidade. Deus nos fez para viver em comunidade. A transformação é interna, é pessoal, mas nunca é só minha, É sempre do meu coletivo. Então ele está falando sobre isso, dessas contendas, desses conflitos. Então agora vamos entrar um pouquinho qual o conflito. Vamos pensar, Paulo, ele escreve essas cartas como respostas. A gente não tem a carta que chegou a ele, que estava trazendo os problemas. Mas enfim, aí ele vai falar aqui, no versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. E aí ele vai combater essa ideia. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Que é uma pergunta retórica, brava. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Então, assim, o que a gente está vendo aqui?
que há uma divergência no sentido assim, eu concordo mais com o Paulo, com o jeito do Paulo trabalhar. Não, eu concordo mais com o Apolo, né? E eu com o Pedro. Como se fosse possível dividir o pensamento do Cristo, né? Então, ele vem chamar a atenção para que essas diferenças entre nós não nos divida, mas ao contrário, nos una. Porque a partir do momento que eu for aprendendo a lidar, a compreender, a perdoar, eu vou me sentir mais unido, né? Porque esse é o exercício do amor. E o convite o tempo todo é para amar. Mas nós vamos encerrar aqui e continuamos semana que vem. Até mais!